Se você vai continuar acreditando ou não nestas mentiras, eu já não sei. Eu tô aqui para desmistificar tudo aquilo que você aprendeu, mas que na verdade não é bem assim. São as mentiras que o povo conta, tá? Então, fica nesse vídeo para você entender aí e aprender 5 mentiras. Você já internalizou isso, eu tenho certeza. Então fica aqui, porque vai te ajudar muito a aprender língua portuguesa para concurso. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia. E no vídeo de hoje eu trago para vocês 5 mentiras que você já ouviu ou que acha que aprendeu, tá? São mentiras aí que você aprende e acaba levando, é claro, para o seu concurso, para a sua prova ou até para aquele momento em que você vai iniciar os seus estudos. Então você vai entender aqui 5 situações bem particulares. Eu tô falando isso porque lá na minha mentoria de língua portuguesa, quando eu falo de determinados assuntos que eu vou tratar aqui no vídeo, os alunos, explode a cabeça, fica assim, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, eu aprendi assim, aprendi assado. Às vezes você nem aprendeu dessa forma, tá? Você interpretou daquele jeito, vamos dizer assim, tá? Então bora lá pro vídeo para você entender quais são as 5 mentiras que já te contaram. Bora então começar com o caso número 1, tá? É um caso aí bem particular. Na verdade, gente, eu coloquei aqui, eu tampei, mas eu nem lembro qual foi a ordem que eu coloquei. Mas eu acho que esse primeiro caso aqui, ele vai explodir sua cabeça já do início, tá? Então, eu tô falando do se tem predicativo, tem verbo de ligação. Uma coisa que a gente aprende é o seguinte: predicativo, né? Se tem predicativo, tem verbo de ligação. O predicativo é uma qualidade, tá? Ou uma característica, pode ser do sujeito ou do objeto. E aí você fica com isso na cabeça: se tem predicativo, tem que ter verbo de ligação. Mas não. Olha só essa frase aqui, galera. A aluna estudava cansada à noite, tá? Olha que interessante. Quando eu tô falando essa frase aqui, eu tenho esse verbo estudava, tá? Estudava não é um verbo de ligação. E aí, logo em seguida, eu tenho a palavrinha cansada, essa característica que é da aluna. Então, eu tenho uma característica que vai servir de predicativo do sujeito e em seguida eu tenho a palavrinha aluna, né? Ou melhor, no início eu tenho aquele sujeito que é a aluna. Então, eu tenho um predicativo do sujeito, porém eu não tenho um verbo de ligação. Então, você tem que tomar muito cuidado. Nem sempre o predicativo virá, é claro, com o verbo de ligação. E eu tenho vídeos aqui no canal, vou deixar todos aqui embaixo linkados, tá? Para que você possa assistir depois e entender melhor caso a caso, beleza? Então, tire isso da cabeça e bora pro exemplo de número 2. Este exemplo aqui é quando na mentoria a gente chega na parte de sintaxe, né? Então, lá na mentoria a gente vai estudar o passo a passo da gramática, claro, baseado no seu concurso, baseado na forma que você aprende, beleza? E aí, quando a gente chega na melhor aula, né? Particularmente dizendo que quando aprendem comigo, aprendem de vez, que é a sintaxe. Quando eu falo isso aqui, galera, o pessoal fica, meu Deus, é verdade, olha isso, eu nunca percebi. Que é o seguinte, vamos lá. Caso número 2. Verbo intransitivo tem sentido completo. A gente aprende isso o tempo todo, né? Verbo intransitivo tem sentido completo, você fala aquele verbo e você entende a mensagem. Olha essa frase aqui. Quando eu falo o seguinte, ela permanecia em casa à espera, tá? Quando eu tô falando ela permanecia em casa à espera, permanecia, ele, na sua base ali, seria um verbo de ligação, tá? Mas tem que tomar muito cuidado. Para eu ter um verbo de ligação, eu tenho que estar numa lista específica de verbos e ter predicativo. Então, por isso que você tem que assistir os vídeos aqui linkados, tá? Quando eu falo assim, permanecia em casa, isso aqui é um adjunto adverbial. Quando eu falo à espera, também é um adjunto adverbial aí de modo. E o que está acontecendo aqui? Eu tenho o verbo permanecia e a ele eu só tenho adjuntos adverbiais. Se eu só tenho adjuntos adverbiais, esse verbo sim, ele é intransitivo, beleza? Então, se eu fosse por esse ângulo, né?
dizendo que verbo intransitivo tem sentido completo, ela permanecia. Tem sentido completo? Claro que não. Então, muito cuidado com essa questão que verbo intransitivo tem sentido completo. Este próximo caso, ele é bem particular e a boa notícia é que ele não cai tanto em concurso assim, tá? Do que eu tô falando? Sim, você já ouviu o seguinte: o objeto direto, ele é o complemento do verbo transitivo direto e não tem complemento, ou melhor, não tem complemento não, né? Não tem preposição. O objeto direto não tem preposição e ele se liga a um verbo transitivo direto. Beleza? Mas cuidado, porque, olha só, caso número 3, objeto direto não tem preposição. Será? Vamos analisar essa frase aqui. Na hora da dificuldade, consultavam a mim. Olha que interessante, galera. O verbo consultar, se você fizer na sua cabeça, é o seguinte: quem consulta, consulta alguém. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? O verbo consultar, é um verbo transitivo direto. Logo, ele pede aí o meu objeto direto, tá? Mas quando eu tô olhando essa estrutura, eu tenho o seguinte: a mim. A mim é um termo aí preposicionado. Você está vendo aqui? É um termo preposicionado, tem a preposição. Então, o que está acontecendo aqui? Cuidado com determinados verbos, porque esses verbos podem ser verbos transitivos diretos, porém, eu vou ter um complemento que, para clareza, para que melhor eu entenda, para que tenha uma coerência, tá? Eu vou precisar de um termo preposicionado, mesmo que ele esteja ligado a um verbo transitivo direto. Até porque esse tipo de pronome, o mim, o pronome oblíquo aí, quando eu falo pronome oblíquo, você sabe, mim, te, ti, contigo, né? Enfim, o mim, ele é usado sempre com preposição, você sabe disso. Então, o que a gente tem que lembrar é que determinados verbos, por mais que sejam transitivos diretos, eles precisam ali de uma preposição para que tenha uma clareza maior na informação. E aí sim, isso aqui a gente vai classificar como objeto direto preposicionado. A próxima frase, ela tem a ver... eu já ouvi muito isso quando eu era menor, mas quando eu aprendi de fato que essa expressão existe, gente, essa expressão existe realmente, mas eu confesso que ela soa, né, quando a gente escuta ali, fica esquisito, né? Aqui em Portugal isso é muito comum e eu confesso que eu tive um estranhamento ali de início, mesmo sabendo que é possível. Essa palavra que eu tô querendo dizer a gente já ouviu que mais grande não existe, tá? Mas muito cuidado, porque o mais grande, ele existe e você pode usar. Sabe como? Olha só, olha essa frase aqui. Esta sala é mais grande que confortável. O que acontece é que se eu estou fazendo, né, uma questão de um comparativo, estou usando esse adjetivo para comparar alguma coisa com outra coisa, eu vou poder usar o mais grande? Sim. Porém, quando eu estiver falando de uma mesma coisa, ou melhor, de uma única coisa, eu não tenho dois elementos para comparar. Nesse caso, eu estou falando só da sala. Esta sala, ela é mais grande que confortável. Então, eu não estou analisando duas coisas, a sala e a cozinha, a sala e o quarto, a sala e o corredor, a sala e o escritório. Eu estou falando somente da sala e a sala eu estou dando duas características. E estou dizendo que a sala é mais grande que confortável. Sim, eu posso usar o mais grande, lembrando, se eu estiver falando apenas de uma característica de um único objeto, de um único ser, tá? Nesse caso aqui de único cômodo, eu não posso fazer. Esta sala é mais grande que a cozinha. Esta sala é mais grande que o escritório. Isso eu não poderia, tá? Então você tem que tomar muito cuidado. Mais grande existe, porém, ó, atento à forma como você irá utilizar. Já dei aqui 4 dicas para vocês, certo? Eu quero saber se você já deixou o seu like, se você já deixou seu comentário. E outra coisa, faça parte do grupo de apoiadores do canal Prof. Gui Furtado para você ter acesso à playlist Grammatix, tá? A playlist em que eu ensino para você a gramática do zero. Então nós já temos ali aulas de acentuação, de fonética e fonologia, tem dicas de estudo. Então, ó,
clica aqui no Seja Membro e veja qual nível está a playlist Grammatics, tá? E se você está se preparando para o seu concurso e precisa de uma mentoria individualizada, eu também deixo aqui o seu contato, é claro, para você mandar a sua mensagem, para a gente conversar e aí a gente preparar aquele plano para que você consiga a sua posse, tá? Quer ter uma aula comigo, tá? Ao vivo ali? Então é só entrar em contato. Bora então para a próxima, que tem a ver, na verdade, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, eu acho que sim. Se você é concurseiro ou concurseiro já ouviu falar, e isso tem a ver com crase. Quando a gente está estudando, a gente faz assim, ó. 10 casos em que a crase é proibida, é facultativa, enfim. E aí a gente lê aquilo e leva aquilo para a vida inteira, mas tem um porém. Olha só que interessante. Não se usa a crase, isso aqui você já ouviu, essa mentirada você já ouviu. Não se usa a crase antes de pronome relativo. Já ouviu. Caso proibitivo da crase. Mas veja só esse exemplo aqui, tá? A professora a qual me referi foi homenageada. A gente não usa crase antes de pronome relativo. Porém, se a gente tem aqui a qual, a gente vai utilizar a crase caso seja necessário, tá? Então, olha só. A professora a qual me referi. Quem se refere a. O verbo referir, ele pede a preposição. Então, se eu estou usando o pronome relativo a qual, já tem esse a ali, então é claro que eu vou colocar a crase, né? Porque eu tenho a fusão ali do a, indicando que aqui eu tenho, ó, tá vendo aqui? A preposição pedida pelo verbo. Então, muito cuidado nos casos em que você estudou que a gente não coloca crase antes de pronome relativo, tá? Respira e é importante ler os OBS do contrato, tá? A gramática é quase um contrato, você sabe disso, beleza? Existem mentiras da língua portuguesa que você ouviu ou que você aprendeu e você leva para o seu concurso, como, por exemplo, o verbo intransitivo tem sentido completo. Nananina, não. O verbo intransitivo não significa que ele tenha sentido completo. Como, vou falar aqui outra frase, ela permanecia à espera em casa. O verbo permanecer, nesse caso, sim, ele é um verbo intransitivo e eu só tenho adjuntos adverbiais. Outra coisa que a gente aprendeu nessa aula incrível é que se tem predicativo, tem verbo de ligação. É claro que não, isso é uma mentira e você viu por quê, tá? Então, o que eu tenho aqui para vocês é o seguinte, cuidado na hora de estudar e pense bastante naquilo que você está aprendendo e como você vai aplicar aquilo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado pela companhia de vocês e é claro, se você quer saber sobre crase mais grande, transitividade verbal, verbo de ligação, tudo que eu falei nesse vídeo aqui, eu vou deixar na descrição as aulas para que você assista, beleza? Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, um beijo e até a próxima.